em Tiago capítulo 1. Tiago é lá no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta, encontra Judas, João, Pedro, Tiago. 1:21. Diz, pelo que rejeitando toda a imundícia, meu irmão, é imundícia, rejeite. Ainda que seja coisas prazerosas ou lucrativas, é sujo, não entre. Homem de Deus, mulher de Deus, rejeita, mas tem que rejeitar todas, não é algumas não, todas. E ele diz assim, e acúmulo de malícia. A malícia é uma palavra que quer dizer esperteza ou malandragem. Homem de Deus, mulher de Deus, não pode ter isso, de maneira alguma. Temos que rejeitar, porque se você aceita a esperteza, aceita a malandragem, você cai na imundícia. E aí você se separa de Deus, fica nas mãos de Satanás, que só sabe matar, roubar e destruir. E recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra de Deus, quando vem, que é enxertada em nós, é colocada em nós, é para salvar a nossa alma. Nenhuma palavra de Deus é para nos condenar. Nenhuma palavra de Deus é para nos amaldiçoar. Pelo contrário, é só para nos salvar. Um pouco agora na frente, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aí diz assim, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes de quê? Da natureza divina. Que as pessoas até se incomodam, até se chateiam, mas você é melhor do que os outros, você é metida mais santa do que os outros. Não, é essa natureza, que não amaldiçoa ninguém. Já viu alguém falar que sofre calado, que não retruca? É porque ele tem a natureza de Deus, tem o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, está nele. Mas por quê? Porque ele recebe a palavra. A palavra nele faz ele agir com essa natureza, mas tem mais. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. É o desejo do homem, que é só fazer isso, matar, roubar, destruir, fazer uma opção de coisa. Volta para 1 de Pedro agora, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Novamente, deixando toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, nós temos que desejar, como o menino deseja o leite, entenda, a criança, o bebê, nós temos que desejar a palavra, o conhecimento da palavra, vontade de andar nas escrituras, vontade de estar em comunhão com a palavra. Isso vai fazer você, então, participar dessa natureza. Vamos para o Evangelho de João agora, capítulo 6, versículo 60. Isso aqui eu dou bastante para vocês, mas hoje o nosso versículo é o 63 e depois o 68. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Às vezes a palavra é dura. A palavra de Deus é a palavra de um pai que repreende o filho que ama, que às vezes não aceita, que fica às vezes chateado. Eu contei que eu era já rapaz, entenda, não tinha Jesus ainda, não era nascido de novo, e eu estava numa festa de casamento, tinha tomado já um negócio e tudo, e alguém falou assim, está saindo um ônibus para Saquarema agora, é um local do Rio, um lugar bonito lá, de todo, que leva umas 2 horas mais ou menos ali de onde eu estava, em Deodoro. E eles não estão cobrando a passagem, porque faltou muita gente, quem quiser ir pode ir. Eu falei, opa, vou nessa. E uns colegas fomos, negócio de trocar de roupa, mas como eu já estava meio alto, enquanto eu fui trocar de roupa, a minha mãe, que eu já era adulto, já era, entenda bem, rapaz, ela fechou a porta e escondeu a chave. Ele disse, você tem que... eu vou, o que é isso? Eu sou criança. Não, aquele negócio todo. Mas como eu já estava meio alterado, né? Eu sentei no sofá e acabei dormindo. Não deu para sair pela janela, porque eu morava no 6º andar, não sou doido, né? Não deu para morar. E na hora eu fiquei chateado,
Mas fiquei revoltado na hora que ela... Porque eu falei, cadê a chave? Cadê a chave? Não, ninguém encontrava a chave, não sei o quê. E fui dormir sentado ali, meio já mais para lá do que para cá. Quando eu acordei no dia, estava a notícia espalhada lá. O quê? O fulano de tal morreu. Até um rapaz que a família era evangélica. Como morreu? E era parceiro, muito parceiro de bebida. Ele entrou no mar e disse que viu uma mulher. E onde você está? Estou indo atrás de uma mulher. Foi e não voltou mais. Morreu afogado. Eu poderia estar naquela, não? Então, na hora, nós ficamos chateados com a palavra que vem. Às vezes é uma palavra dura, mas aquela palavra é para salvar a nossa vida, é para salvar a nossa alma, e nós não aceitamos. Eles também não entenderam isso. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras de Deus são isso, irmão. É para salvar, é a vida de Deus para nós, é a vida de Deus para você. No versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele, porque não aceitaram a repreensão, não aceitaram a palavra. Desde então, versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos nossa palavra? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa palavra vida eterna é Zoé, é a própria vida de Deus. É a natureza de Deus, a vida de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem a vida de Deus com ela, porque ela é o próprio Deus que um dia se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Deus conosco. Quando você despreza a palavra, você desprezou Deus. Veja o caso do Saul, desprezou a palavra de Deus, quando ele se viu diante dos filisteus, ele tremeu, porque não tinha Deus com ele. Quem despreza a palavra, vamos para Provérbios, você conhece 13:13, Provérbios 13:13, o que despreza a palavra, perecerá, mas o que teme, o que respeita o mandamento, será galardoado. A palavra galardoado quer dizer recompensado. A palavra a pessoa que respeita o que Deus diz, esta pessoa será recompensada. Tem mais. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Viu que eu falei da minha mãe? Que na época eu fiquei chateado, mas depois eu entendi. Aquela palavra, aquela repreensão que ela me deu, quer dizer, aquela atitude dela, me livrou do laço da morte. É isso que o pai faz, a mãe faz. Imagine Deus, faz muito mais. Mas o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então, aqui para nós já basta. Então, nós temos que prestar atenção para não desprezar. Por quê? Versículo conhecido, Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem despreza a palavra vai andar na escuridão, vai tropeçar, meu irmão. Quem despreza a palavra vai perecer, está desprezando a direção de Deus, está desprezando o que Deus falou, está desprezando o que Deus diz, vai andar em trevas. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8:12. Seguir a Jesus, seguir a palavra. Se você seguir a palavra, você não tropeça, você terá a luz da vida, você terá a vida de Deus em você, você vai ver como é bom caminhar na luz de Deus. Ainda no Salmo 119, no versículo 161, é grande mesmo. Ele diz, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra, respeitou a tua palavra. Quer dizer, mesmo quando vem as ameaças dos poderosos, dos príncipes, você não se intimida, não. Você guarda a palavra. Qual a palavra? Não temas, porque eu sou contigo. Então você não vai temer. Pode ser o poderoso homem mesmo, a pessoa influente,
pessoa, né, que tem poderes aí fora, ou pode ser até poderes infernais, mas você não vai entender, pode ser príncipes. Nós temos que lembrar quando Daniel estava orando, que apareceu o anjo Gabriel e disse: desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a conhecer e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da terra, quem era aquele príncipe? Não era um homem, não, era um demônio. Se opôs ao anjo, o anjo teve então ver chegar Miguel e ajudou na batalha, e ele chegou até onde estava Daniel. Claro que isso foi antes do Calvário. Hoje estão despojados os principados e potestades. Quando você dá uma ordem em nome de Jesus, fundamentado na palavra, não é da sua cabeça não. Quando você determina algo fundamentado na palavra, não tem demônio que segure a sua palavra, pode ter certeza disso, mas é um estudo para outra ocasião. Vamos ficar aqui, 162. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo, como aquele que recebe uma grande herança, irmão. Imagina, já pensou? Chega uma herança aí não sei de onde para você. Eu brinco que minha mãe disse que ia chegar uma herança de Portugal, até hoje não chegou, né? Já está com quase 100 anos, ela passou dos 90 e já não chegou a herança, mas diz ela que vai chegar, um dia pode chegar que chega. Eu falo para vocês, tá? Não vou dar os valores. Você viu o pastor, viu o carro que o pastor dá? Aí disse: ó, pessoal, vocês sabem que eu falei que eu recebi uma herança e está registrado em cartório, tá bom? Voltando a palavra aqui, né? A seriedade. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça, pela tua palavra eu te louvo. Quer dizer, quando você lembra do que Deus diz, você louva, irmão. Vem aquela tentação de morte que você, não, aí você diz: mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor, aleluia. Você perdeu o medo da morte, que você, não, Deus me deu abundância de dias. Sempre na qual palavra você lembra do que ela diz e sabe que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais. Então você não se abate, você não se intimida, você fica na palavra. Mas, e ele diz, 165, muita paz, não são poucas não, hein? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não anda de noite, ele anda de dia, ele anda na luz, anda na revelação de Deus, não há tropeço. É isso que nós temos que fazer: entregar a palavra, fazer você andar na palavra, amar a palavra, respeitar a palavra, que você vai ter Deus com você.